Bora lá falar sobre esse livro, Caderno Proibido, que já ganhou meu coração, ficou entre os prediletos da vida. E agora eu quero dar de presente para uma galera, então vou falar, vou fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre ele, quem sabe te convencer a ler também. Caderno Proibido é o diário da Valéria, uma senhora italiana de 43 anos, que um dia sai e acaba comprando um caderno no domingo, que era um dia que não se poderia vender um caderno. Mas ele não é proibido só por conta disso, ele é proibido porque ela esconde ele da família, resolve fazer dele seu diário. Ela não quer que ninguém descubra e, na verdade, assim, o começo do diário são as entradas dela, assim, pensando onde que ela vai esconder o caderno. Acho que isso já é um sinal dela, assim, porque ela não tem um espaço só dela na casa, então ela não tem, assim, uma gaveta que ela possa deixar esse caderno, que seja um lugar que os outros não mexam. Então, assim, no armário dela não dá porque a filha pega roupa, então ela vai mudando o caderno de lugar e tá sempre tensa que alguém descubra a existência desse diário. Ela até cogita a possibilidade de falar para a família que ela tem esse caderno, e daí, assim, né, todo mundo respeitaria o diário dela, mas quando ela menciona isso para a família, eles dão risada. Afinal, assim, o que ela escreveria num diário? Então ela abandona isso, né? E é isso, fica mudando o diário de lugar e sempre escreve escondido, porque tem isso também, ela nunca pode escrever no diário quando a família está presente. Então, ou ela escreve quando eles estão fora, ou ela fica acordada até mais tarde com a desculpa de estar fazendo tarefas de casa, então ela fica às vezes costurando até tarde, para daí depois todo mundo for dormir, ela ter tempo para escrever no diário sem que ninguém saiba e interrompa. Então, tem isso, é este o caderno proibido. Como a família já indica, né, quando dá risada, quando ela menciona que a possibilidade de ter um diário, que assim, o que você escreveria num diário nessa idade, assim, uma família assim, a família dela vê ela simplesmente como mamãe. Até o próprio marido chama ela de mamãe. E ela também só se vê nesse papel, né, de esposa, de mãe, de dona de casa. E quando ela começa esse diário, daí sim que ela começa a pensar sobre ela, sobre quem é ela. Inclusive, ela menciona que o marido começou a chamar ela de mamãe. Para mãe, inclusive, para a mãe dela, ela é bebê. Então, para a mãe dela, ela é bebê. Para o marido e para os filhos, ela é mamãe. Ela não é mais Valéria para ninguém. Ela fala, foi um erro eu ter deixado ele me chamar de mamãe, né, começar esse hábito, porque eu era a única pessoa para quem eu era Valéria. E agora nem para ele ela é Valéria. E em um determinado momento ela fala para ele assim, né? Por que você não me chama mais pelo meu nome? E daí quando ele fala, ela estranha, daí dá risada, assim, não, sabe, pode me chamar de mamãe. O Valéria, falado pelo marido, até já soa estranho para ela. E é isso, quando ela começa esse diário, então ela começa a tentar encontrar a Valéria, de novo. E a Valéria, ela é uma mulher que veio de uma família rica, que perdeu tudo, foi perdendo, né, os seus bens por conta da guerra. Quando ela casou, inclusive, ela tinha ajuda em casa, tinha acho que babá, tinha empregada, e daí ela conta, né, que foi, aos poucos foi assim, não, foi abrir mão da babá, não, eu consigo dar conta, daí depois da empregada, e daí as crianças já estão grandes, então agora eu posso trabalhar. Só que assim, para ela, naquela época, a mulher trabalhar não era visto como com bons olhos, e sim com uma questão de necessidade. Ela fala num determinado diálogo com os filhos, porque eles fazem pouco, né, do trabalho dela, como se fosse algo que qualquer um poderia fazer. E ela fala assim, vocês não sabem o que eu tive que enfrentar. A escola, para mim, era uma brincadeira. A gente não tinha aula pensando que um dia iria trabalhar, né? Eu aprendi a tocar piano, a pintar. Então foi um desafio quando ela teve que trabalhar e enfrentar tudo isso por conta da família. Mas os filhos, assim, é que acontece algumas coisas que eles falam assim como se qualquer pessoa fosse lá e substituir o trabalho dela, como se não fosse nada demais. Então é isso, ela veio de uma família que tinha bens, ela estudou numa das melhores escolas, mas depois que casou, o padrão de vida foi caindo até o ponto assim de que os dois trabalham, né, ela e o marido, mas a família vive bem apertada, então assim, tudo bem contadinho, não dá para comprar nada, as roupas são sempre, né, remendadas, não tem nenhum luxo. Os filhos estão na faculdade, mas é isso, eles vivem de maneira bem modesta. E daí, essa questão do trabalho já surge um dos conflitos de geração com a filha, porque para a Valéria, essa coisa de trabalhar era simplesmente uma necessidade. Mulher, o ideal seria ela casar, né, arranjar marido
e casar. E a filha quer muito trabalhar. Para a filha, o trabalho é sinal de liberdade, de escolhas. Então, quando a filha começa a trabalhar, ela fala para a mãe e para o pai assim: por que vocês não me falaram que era tão bom trabalhar, que era tão legal? Ela trabalha por prazer. E ela vê no trabalho uma coisa que faz bem. Então, ela estuda pra caramba, ela está sendo super bem sucedida no trabalho dela, oferecem para ela trabalhar mais tempo, depois uma posição melhor. Então, assim, é outra relação que ela tem com o trabalho. E isso gera muito conflito dela com a mãe. Isso e o relacionamento que ela tem com um cara mais velho. Como assim você está namorando com um cara mais velho? Como assim você não apresentou ele para a família? Tem certeza que ele é um cara de bem? Né? A zeladora está falando quando que você vai noivar, porque ele te deixa aqui na frente do portão, então o que as pessoas vão falar? Então, assim, é outra visão, tanto do trabalho como de um relacionamento amoroso. E é muito interessante ver esses conflitos dela com a filha, porque a filha, tanto a relação da filha dela com o trabalho, como com esse cara, também acho que faz ela refletir e pensar um pouco sobre isso, sobre o que era esperado dela na idade dela. Tanto que ela fala num determinado ponto que ela não tinha pensamentos próprios, que ela nunca parou para pensar. Ela sempre repetiu o que os pais ensinaram ou o que o marido dizia. Ela nunca tinha parado para pensar, sabe? Então eu acho que, não só o diário, mas eu acho que muito do relacionamento dela com a filha faz ela começar a questionar algumas coisas. Uma coisa que é muito interessante, que eu até quero ler uns trechos, é que, assim, no livro inteiro, ela reclama que ela tem que dar conta das coisas de casa sozinha e ninguém valoriza. Né? Então é isso, ela trabalha fora, mas ela chega em casa, ela tem que cuidar da roupa, da limpeza, da comida. Só que, apesar disso, ela não quer abrir mão. Então, assim, ela reclama que ela tá cansada, que ela tem que fazer tudo, e que as pessoas da casa simplesmente falam assim: ah, você tá muito cansada, você devia pegar leve, você não devia trabalhar tanto, mas ninguém move um dedo para ajudar. Então, ninguém se oferece para lavar uma louça, para fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, se alguém se oferecesse, ela veria como algo como se ela estivesse falhando. Sabe? Então ela também não quer aceitar ajuda. É quase como se esse sofrimento, esse cansaço, valorizasse ela como mulher, como a mãe, né? Como a dona da casa. E eu vou ler um trecho que fala isso, que eu acho que vai ficar bem claro. Isso é muito legal, porque isso eu acho que é uma coisa que acontece muito ainda hoje, especialmente com mães. Sabe? Essa coisa, às vezes, de reclamar, mas também não querer largar o osso, não querer que outros cuidem ou que outros assumam, às vezes, o próprio pai, assim, sabe? Esse controle. Então, eu acho bem interessante. Espera que eu achar aqui. Ó, vou ler, página 25, caso alguém tenha lido o livro e queira achar. Com frequência reclamo que faço muita coisa, que sou escrava da família, da casa, que nunca tenho oportunidade de ler um livro, por exemplo. Tudo isso é verdade. Mas, em certo sentido, essa escravidão se tornou também a minha força, a auréola do meu martírio. Temo que, admitindo haver desfrutado, nem que seja de um curto repouso, de uma distração, eu perca a fama de me dedicar à família, cada instante do meu tempo. Muito bom, né? E daí tem uma outra página aqui que eu anotei. Aí, aqui é um outro trecho, na página 27. No entanto, minha paz nasce justamente do cansaço que sinto quando me deito na cama à noite. Nele, encontro uma espécie de felicidade na qual me aplaco e adormeço. Devo reconhecer que a determinação com a qual me defendo de qualquer possibilidade de repousar talvez não passe de medo de perder essa única fonte de felicidade que é o cansaço. Enfin, continuando. Então é isso, ela tem essa relação super complicada em casa, que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. E o único lugar que ela se sente livre é no trabalho. No trabalho que, na verdade, ela nem teria começado se não fosse uma questão de necessidade financeira. E daí, conforme ela vai avançando no diário, ela, assim, ela às vezes não quer mais estar em casa. Parece que ela é uma pessoa quando ela tá em casa, a outra quando ela tá no trabalho, e
ela tenta voltar a ser essa pessoa quando ela tá em casa, mas quando ela começa a escrever parece que ela não consegue mais voltar àquilo, sabe? O pensamento dela fica perturbando, enfim, ela realmente tá num conflito. E o livro inteiro é o diário, então já começa assim com a entrada, dia tal, blá 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 blá. Então você vai acompanhando dia após dia essa evolução dela e vai conhecendo a relação dela com as pessoas da casa. Então, com o Michele, que é o marido, que é isso, chama ela de mamãe, que é frustrado profissionalmente, que, assim, claramente você vê ao longo da história que ele é super omisso na família, então ela começa a ter várias questões com o filho, com os filhos, e ela sempre fala assim, eu vou falar com ele, e assim, todas as vezes que ela fala, assim, não tem uma atitude, sabe? E você percebe que a relação deles já passou assim, a ser uma relação mais de duas pessoas que moram juntas e não uma relação amorosa. E daí você vê o relacionamento dela com o filho, que é super mimado, e daí é até curioso, porque esse filho ele tem uma namorada, e uma namorada que ele considera o oposto da irmã, porque a irmã é isso, é mais independente, trabalha, e ele tem a namorada que ele diz que seria a mulher perfeita, igual a mãe, que é uma pessoa dócil, que ficaria em casa, que respeita, que obedece ele. E daí, quando a mãe conhece a namorada, ela acha a namorada uma sonsa, uma fraca, assim, imagina, como que ele pode me comparar a ela? Eu penso numa mulher para o meu filho, uma mulher forte. E ela relaciona ser mulher forte com uma mulher que tem dinheiro. Mas não é só isso. Eles acham que é fácil fazer o que eu faço. Você acha que essa mulher vai ter condições de cuidar de filho, cuidar de casa, trabalhar se for preciso? É curioso ver como o filho tem a visão da mãe, que não é o que ela tem dela mesma, né? Então, mas esse filho, gente, ele é tão mimado. Esse filho me irritou. Não dá pra falar mais pra não dar spoiler, mas assim, ele irrita em vários momentos, tanto na briga com a irmã, porque assim, ele é um machista babaca, ele é muito babaca, e é esse, mimado, como outras coisas que acontecem mais pra frente. Em compensação, no começo do livro, eu não gostava tanto da filha, que é a Mirella, que é mais nova, acho que ela tem 20 e o irmão tem, sei lá, 20 e poucos. E daí eu não gostava tanto da filha, porque eu achava ela assim, que ela não respeitava a mãe, que ela desconsiderava a mãe. Mas ao longo da história ela vai crescendo, você percebe também o quanto que ela deve sofrer nessa família, e o quanto que ela quer sair disso, e o quanto que ela é forte, independente, e é isso, a relação dela com a filha acho que vai balançar muito também a vida dela, assim, os questionamentos, eu acho que vai ser muito importante porque ela vai escrever no diário, assim, algumas coisas que ela vai refletir sobre, que antes ela acho que eu nunca tinha refletido. E eu acho que basicamente é isso, eu não quero falar muito mais para não dar spoiler, mas é sensacional acompanhar todos os pensamentos dela, como que ela vai enxergando as outras pessoas e o relacionamento que ela tem com essas pessoas, e como é difícil para ela, assim, conciliar o que ela está enxergando dela agora, do que ela gostaria para ela, com a vida que ela construiu, porque ela também tem esse dilema, assim, mas como que ela vai mudar, sendo que foi o investimento que ela faz 27 anos que ela está investindo nisso, sabe? E é isso, eu recomendo muito esse livro, eu amei, é muito gostoso de ler e é muito incrível, assim, como você consegue, independentemente, acho que de você ter filho ou não, esse livro vai fazer você refletir sobre a vida e eu achei muito interessante, eu gostei muito do jeito que ela escreve, eu quero ler outro livro dela, inclusive a Malu falou que vai ter um livro dela no ano que vem no clube da Malu, presencial, então lá vou eu para Porto Alegre, tentar criar coragem para ir para Porto Alegre, encontrar com o pessoal para conversar sobre esse livro. E eu preciso agradecer a Fala Fernanda, porque eu li o Caderno Proibido por conta do Clube das Jovens Senhoras. Então, mais um livro que a Fala Fernanda me apresentou e eu amei. Obrigada, Fê. Inclusive, se você não conhece, tanto a Malu como a Fê tem canal no YouTube e eu recomendo muito. Se eu souber como fazer, eu vou deixar marcado aqui na legenda. Se você já leu o livro e quiser conversar comigo, me manda mensagem lá no Instagram,
porque acontece um monte de coisa, mas se você já leu o livro, você sabe, não dá pra falar aqui, senão vai ser um baita spoiler. O meu perfil no Instagram é Jujulia Livros, e se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e me seguir. E dá uma olhada, tem alguns outros vídeos, fazia tempo que eu não gravava, porque acho que não fazia tempo que não tinha um livro que me pegava desse jeito, mas eu quero retomar, tá bom?